Bom dia, irmãos. Vamos à lição da Escola Sabatina. Estamos chegando no finalzinho, dessa lição maravilhosa. Alusões, imagens e símbolos. Como estudar a profecia bíblica, que nós estudamos aí abril, maio e junho. Está chegando ao final. Nessa semana, nós estamos estudando precursores dos eventos finais. Precursores dos eventos finais. Aí, ontem no domingo, nós vimos Daniel 2 e a interpretação historicista. Davi passou, mais uma vez, esse capítulo que ele ama, Ele ama explicar Daniel 2, ele ama as profecias, mas principalmente Daniel 2. E nós vimos que a forma de estudar as profecias que nós adventistas adotamos é a interpretação historicista, que olha os eventos a partir de toda a história, do contexto histórico, tanto do presente, quanto do passado, quanto do futuro. E nós vimos que Daniel 2 descortina diante dos olhos do rei da Babilônia, Nabucodonosor, quais seriam os reinos que o sucederiam, que ele não seria eterno e que, por fim, a pedra seria jogado ali nos pés da estátua, nas quais nós estamos agora, e destruiria todos aqueles reinos e se tornaria o reino eterno. E agora, na segunda-feira, dia 16, que é hoje, nós estamos adorando a imagem. Hoje nós vamos para Daniel 3, aquela história que também nós sabemos de cor, ou quem não sabe deve aprender. Viu, irmãos? Uma história de extrema fidelidade, de firmeza diante da perseguição, Nesse momento, Daniel não é citado, Mas os três amigos dele. Então, nós vemos aí que por mais que o rei tivesse sido leal a Daniel e a seu Deus, porque havia ficado impressionado com a revelação do mistério do seu sonho, isso não durou muito. Logo, o rei quis se impor acima da revelação. A revelação que Daniel deu a ele através do espírito da profecia, que é da interpretação da profecia, dizia que ele era só a cabeça de ouro, mas que depois dele viriam a Média e a Pérsia, que tomariam a Babilônia, seriam os peitos de prata, depois a Grécia, que seria os quadris e o ventre de bronze, depois as pernas de ferro, que seriam Roma, e depois os pés em ferro e barro, que seriam os 10 reinos nos quais a Babilônia se dividiria. A Europa se dividiria, A Roma, quando deixasse de ser império, viraria 10 pequenos reinos, que seriam os países que hoje estão na Europa. E ele não, a princípio ele fingiu que aceitou isso, mas depois de um certo tempo, o que foi que ele fez? O que está em Daniel 3, de 1 a 12, que está mandando a gente ler. E depois pergunta: a estátua era toda de ouro e o rei exigiu que ela fosse adorada. Qual é a relevância desses fatos? Vamos ler aí, Daniel 3, de 1 a 12, que é muito mais importante a leitura da palavra. O rei Nabucodonosor fez uma imagem de ouro que tinha 27 metros de altura e 2,70 metros de largura, que ele levantou na planície de Dura, na província da Babilônia. Então o rei Nabucodonosor mandou reunir os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para que viessem à dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. Então se reuniram os sátrapas, os prefeitos, os governadores, os juízes, os tesoureiros, os magistrados, os conselheiros e todos os oficiais das províncias, para a dedicação da imagem que o rei Nabucodonosor tinha levantado. E ficaram em pé diante da imagem que Nabucodonosor tinha levantado. Nisto o arauto proclamou em alta voz: ordena-se a vocês, pessoas de todos os povos, nações e línguas, que no momento em que ouvirem o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita, de foles e de todo tipo de música, vocês se prostrem e adorem a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor levantou.
Quem não se prostrar e não a adorar, será no mesmo instante lançado na fornalha de fogo ardente. Então, irmãos, aqui pergunta, sim, até a 12, né? Até o versículo 12, eu li até o 6. Assim, quando ouviram o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira e de todo tipo de música, pessoas de todos os povos, nações e línguas se prostraram e adoraram a imagem de ouro que o rei Nabucodonosor tinha levantado. No mesmo instante, alguns homens caldeus se aproximaram e acusaram os judeus. Disseram ao rei Nabucodonosor que o rei vive eternamente. O Senhor, ó rei, baixou um decreto ordenando que todo homem que ouvisse o som da trombeta, da flauta, da harpa, da cítara, da lira, da gaita de foles e de todo tipo de música deveria se prostrar e adorar a imagem de ouro. E que todo aquele que não se prostrasse e não adorasse seria lançado na fornalha de fogo ardente. Há uns homens judeus que o Senhor, ó rei, pôs como administradores da província da Babilônia, Sadraque, Mesaque e Abednego. Esses homens fizeram pouco caso do Senhor, ó rei. Não prestam culto aos deuses do rei, nem adoram a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha aí, chegaram os deduradores, os fofoqueiros e denunciaram ao rei. Aí a pergunta diz, qual é a relevância desses fatos? Irmãos, a adoração à imagem de ouro, que representava o rei, o colocava acima de Deus, o colocava no lugar de Deus. Quebrando então o primeiro e o segundo mandamento, que diz, não terás outros deuses diante de mim e não farás para ti imagem de escultura e não as adorarás. Certo? Então, essa adoração a essa imagem quebrava logo 2 mandamentos de uma vez e colocava então, se a imagem era do rei, colocava isso no lugar de Deus. Então, o rei se colocou ali contra, né, a revelação de Deus, mandando construir uma imagem que representava ele. Que ideia ele queria transmitir com isso? Que Babilônia jamais seria destruída e que ele seria rei para sempre. O que Deus já tinha revelado que não ia acontecer. E quem ousasse desafiar essa ideia seria morto. Isso é um forte lembrete que o desejo humano por exaltação pode nos cegar para a verdade sobre como o grande conflito se desenrola, certo? Então não devemos deixar nos levar por desejo de autopromoção, proclamação, exaltação. Nabucodonosor então revela características de Lúcifer. Ele era ambicioso, presunçoso e orgulhoso o suficiente para se rebelar contra a autoridade de Deus. Naturalmente existem diferenças marcantes, né? Nabucodonosor depois expressou fé em Deus, ele se arrependeu. E é provável que nós o encontremos no reino que ele inicialmente desafiou. Né? Então nós vemos ali que depois daquela doença que ele teve, depois daquele castigo, daquele juízo que Deus fez nele, que ele virou um animal, passou 7 anos comendo o capim junto com os animais, ele voltou à consciência, olhou para o céu e louvou a Deus. E então, no final da vida dele, ele foi submetido a Deus. Mas qual foi a resposta dos 3 amigos de Daniel? Daniel não estava aí nesse momento, né? Qual foi a resposta determinada dos 3 amigos de Daniel diante dessa acusação? Diante dessa fofoca, eles foram trazidos à presença do rei. E o que isso nos ensina sobre a fé e o que às vezes ela pode exigir de nós? Daniel 3, 17, 18. É uma das respostas mais bonitas da Bíblia, viu? Ao lado daquela dos apóstolos, né, Pedro e João, que disseram assim, lá em Atos 5, 29, mais importa obedecer a Deus do que aos homens. Tem essa daqui também que eu amo demais. Daniel 3, 17 e 18. Como é que eles responderam? Se o nosso Deus, a quem servimos, quiser livrar-nos, ele nos livrará da fornalha de fogo ardente e das tuas mãos, ó rei. Se ele quiser, ele livra. E mesmo que ele não nos livre, fique sabendo, ó rei, que não prestaremos culto aos seus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que o Senhor levantou. Olha aí,
Irmãos, será que nós estamos preparados, nós estamos firmes na fé o suficiente para quando o decreto dominical for avisado aí no Jornal Nacional? Eu sempre digo, não vai ser com esse nome. Uma lei foi feita nos Estados Unidos para que todo mundo descanse apenas no domingo, todas as empresas fechem, e dali para chegar no Brasil é assim, ó, rapidinho. Será que nós estamos preparados para dizer, se Deus quiser me alimentar, Ele vai me alimentar e me sustentar, porque eu não vou trabalhar no sábado, eu vou adorar a Deus no santo dia do Senhor. E pronto, estou nas mãos de Deus. Será que nós estamos preparados? Então aqui pergunta, o que isso nos ensina sobre a fé? E o que às vezes ela pode exigir de nós? Então, irmãos, a fé nos exige firmeza, determinação. Nós temos que estar firme. Sabe aquele hino do inário? Firme nas promessas de Jesus, Senhor. Nós temos que estar firmes. Só estamos firmes se nós estivermos buscando a Deus constantemente, diariamente e primeiramente. Constantemente, diariamente e primeiramente. Então, buscando a Deus de verdade, em espírito e em verdade. Então, muito facilmente, esses 3 homens poderiam ter apresentado justificativas para sair daquela situação perigosa, né? Afinal, eles não estavam sendo fanáticos, dispostos a ser queimados vivos, simplesmente por causa da questão de se curvarem. Usando uma linguagem atual, uma situação atual, eles não poderiam ter simplesmente fingido, se abaixado para amarrar os cadastros dos sapatos, enquanto oravam ao Deus verdadeiro? Será que eles não poderiam ter dado essa amenizada aí? Vamos se abaixar os 3, vamos ajeitar aqui as sandálias que estão saindo aqui, as arriatas, como dizia meu pai. E aí, enquanto a gente se abaixa, a gente ora a Deus, Senhor, nos livre, Senhor, tem misericórdia de nós. Realmente valia a pena o que estavam enfrentando? Será que valia? Sem dúvida, eles acreditavam que sim, embora suas palavras mostrassem que sabiam que talvez não escapassem vivos. Ele disse, se Deus quiser nos livrar, Ele nos livra. Se o Deus a quem nós servimos continuamente quiser nos livrar, Ele nos livra. Mas também se Ele não quiser livrar, você fique sabendo, rei, que nós não vamos adorar. Firmeza, irmãos, firmeza. Eu posso morrer, mas eu vou morrer fiel a Deus. Nós temos que tomar decisão todos os dias. Senhor, eu quero estar firme do teu lado. Segure na minha mão, eu quero ter firmeza na hora da provação. Porque a minha firmeza não só resultará na minha salvação, mas também na salvação de outros. Em que ao verem a minha firmeza, apegar-se-ão a esse Deus. Ficarão impressionados e dirão, que fé é essa? Que certeza é essa da salvação? Que alguém se entrega até para o fato de ser perseguido até a morte. Essa pessoa decide fazer a vontade de Deus. Então, aqui no final da lição diz, quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. E quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Lucas 16:10. Então, irmãos, se nós por qualquer coisinha a gente já deixa de ir para a igreja, por qualquer besteirinha a gente já deixa de devolver o dízimo e a oferta, por qualquer situação a gente coloca qualquer eventozinho em lugar do culto, e quando a gente for chamado às conversas, e quando a gente for obrigado realmente a ou trabalha no sábado ou perde o emprego, você vai confiar no Deus que sustentou Elias lá no Ribeiro de Querite e depois sustentado por uma viúva estrangeira? Você vai crer que um Deus é capaz de lhe sustentar trazendo comida no pico de um passarinho? Temos que ser firmes hoje, irmãos. E aqui diz, esse texto ajuda a evitar justificativas fáceis que levam as pessoas a comprometer sua fé. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito. Mas quem é injusto no pouco, também será injusto no muito. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós possamos nos lembrar sempre dessa história e sermos fiéis hoje, fiel a cada prova, fiel no pouco, fiel no tempo da bonança, fiel na liberdade, quando as portas das igrejas estão abertas para nós entrarmos, nós possamos nos encaminhar para lá e fazer a vontade de Deus. Amém?
Maravilhoso Deus, aqui estamos, Senhor, mais uma vez tocados, incentivados, Senhor, a estar firmes do teu lado por essa história maravilhosa de Daniel capítulo 3. Que a nossa firmeza na fé hoje seja como a de Sadraque, Mesaque e Abednego, que não temeram a fornalha de fogo ardente. Eles sabiam que poderiam morrer. Eles sabiam que o Senhor poderia fazê-los mártires. Mas eles disseram, mas fique sabendo, rei, que nós não vamos adorar os teus deuses, nem a imagem de ouro que o Senhor levantou. Nós vamos ser fiéis ao nosso Deus. Que essa história nos inspire todos os dias. Nós possamos nos lembrar dela, Senhor, também nos momentos simples. Naquela hora que ninguém está olhando para nós, nós possamos nos lembrar, Deus no céu está olhando para mim, está querendo me selar. E eu quero ser selada com um servo fiel. Fique conosco, Senhor. Abençoe agora o estudo do livro A Ciência do Bom Viver. Que nós possamos aprender aos teus pés como viver de forma santa e honrando os teus princípios. Em nome de Jesus, amém.